E agora, Ensinar e Aprender, by Cecília Góes. Começamos o nosso programa semanal. Sejam muito bem-vindos ao Ensinar e Aprender. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, o Dr. Rafael Golino. Boa tarde, Cecília. Boa tarde aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui. Maravilha. Dr. Rafael é amigo da minha filha também, advogada, Alessandra. E foi uma grande apresentação essa que ela trouxe você para a nossa vida, né, Rafael? Então isso nos enriqueceu, tanto em termos de amizade, quanto em termos profissionais. E agora a gente descobre que pode fazer outras parcerias, né? Mas o nosso assunto de hoje, que é o que todo mundo espera quando nós começamos o programa, é saber, assim, o que é que eles vão falar hoje, né? Então eu vou contar para vocês, sim, o que é que nós vamos falar hoje. Hoje, o nosso tema exatamente é mediação de conflitos. Mas o que é que um advogado tem a ver com uma psicopedagoga neuroeducadora em termos de mediação de conflitos? Vamos falar em conjunto? Tudo a ver. Exatamente. Então, primeiro, o Dr. Rafael vai posicionar as questões, como é que isso chegou à vida dele, o que é que ele faz em relação a isso, começando por contar para nós qual é esse papel da mediação na sociedade atual. E aí nós vamos com isso desenrolando outros temas que vêm deste tema mesmo, né? Na sequência. Doutor Rafael, diga lá, qual que é o papel da mediação, então, na sociedade atual? Bom, eu acredito que, antes de mais nada, é importante a gente falar sobre o que é a mediação. Sim, até porque exato. O pessoal pode ter uma ideia de mediação como se ela fosse um sinônimo de uma conciliação ou como se ela fosse sinônimo de uma mera intermediação. Tá, e qual é a diferença principal? Vamos lá. Vamos lá. Enquanto uma conciliação ou uma intermediação, as partes elas estão tentando achar a solução de um conflito baseado naquilo que elas propõem, ou seja, aquilo que nós chamamos de posições. De um e de outro, digamos assim. Isso, então, tá. De um lado, uma pessoa quer alguma coisa, do outro, a pessoa quer uma outra coisa antagônica, tá. E aí tenta-se achar um meio termo. Isso é conciliação. Tá. Né? Ficou claro esse primeiro conceito. Vamos ao próximo. Agora, a mediação não. A mediação, ela busca quais são os interesses que estão por trás das posições daquilo que cada um está pedindo, de cada parte está pedindo, para poder conciliar de uma forma, né, poder ajudar as partes a chegarem num acordo sem que elas tenham que ceder. Né? Então, não é um meio termo, mas é a satisfação dos interesses. Entendi. Eu vou fazer uma perguntinha que está extra combinado aqui. Tudo bem. Você acha que na situação de mediação, pode ser por enquanto só sim ou não, tá? Na situação de mediação, é importante que tanto o mediador quanto os mediados tenham a oportunidade de saber algo sobre competência socioemocional? Não. Se tiver um conhecimento básico, isso com certeza vai ajudar a ter um resultado mais qualitativo na busca da solução daquela controvérsia. Isso com certeza, não há Maravilha, dúvida. eu vou deixar para falarmos mais disso quando chegar na minha vez. Por enquanto eu tô te ouvindo. E aí, como é que acontece? Como é que você chega a ser um mediador? E como é que acontece, doutor Rafael, essa mediação judicial e extrajudicial? Bom, a mediação, enquanto um instrumento de auxílio das partes a chegar numa solução, ela pode ser feita dentro do Poder Judiciário, dentro de um processo, ou fora dele. Entendi. E aí vai da escolha da parte. Então, por exemplo, se qualquer um de nós tem um conflito, né, para solucionar, e você tem várias opções para seguir. Uma delas é o Poder Judiciário, né? Claro. O Poder Judiciário está aí para ajudar a gente, ajudar ou às vezes até não do tempo que a gente espera, mas enfim, está aí para isso. E também tem a opção de tentar fazer um acordo fora do Judiciário. É a mediação que nós chamamos de extrajudicial. Entendi. Mediação fora do Poder Judiciário. Entendi. Quem vai escolher, e aí uma questão que eu
que eu sugiro aí para os nossos amigos, para os nossos ouvintes, é quando nós estivermos diante de uma situação em que o vínculo entre as partes envolvidas não é importante, como por exemplo... Que é uma situação É uma situação até corriqueira. Então, por exemplo, eu tenho um contrato de consumo com uma empresa de telefonia, com uma um empresa... negócio, digamos. Um negócio. Tá. Não me interessa um vínculo com Sim. eles, um vínculo afetivo, um vínculo emocional. Então, uma conciliação bastaria para resolver. Entendi. Diferente de uma mediação em que eu tenho um marido e uma esposa, eu tenho filhos envolvidos, eu Sim. tenho sócios de uma empresa envolvidos. Então, o vínculo entre as partes, ele é tão importante quanto o resultado daquela controvérsia. Aí vale a pena nós nos debruçarmos em cima de um procedimento de mediação e não ficar na superficialidade de uma conciliação. Entendi. Quando as pessoas são atendidas, entram, vamos dizer, começa-se um processo de conciliação, de mediação, é explicado para elas isso como acontece? Sim, inclusive o mediador, quando ele faz a abertura, ele fala de todos os princípios que norteiam a mediação. Então, a mediação, ao contrário da regra do Poder Judiciário, ela é sigilosa. Então, o processo, por exemplo, o processo judicial é público, salvo casos de família, casos que envolvam questões propriamente sigilosas, né? Então, quebra de sigilo bancário, por exemplo. Então, aí o juiz pode decretar o segredo de justiça. Mas, em geral, os processos são públicos. Qualquer pessoa pode ter acesso. Na mediação, não. A mediação, ela é, por natureza, sigilosa. Porque qual é a ideia? Do começo ao fim. Do começo ao fim. Porque o que for falado na mediação são coisas íntimas. É os sentimentos, aquilo, é o valor que a parte envolvida dá para aquilo. Então, isso não precisa ser de conhecimento público. E até seria até desmotivante se a mediação fosse pública, né? Claro. Porque ninguém procuraria. Deixaria de ser. Bom, o doutor Rafael está falando isso com propriedade porque ele é advogado, ele é pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal. É isso o que fez a liga tão grande dele com a minha filha. Ele é diretor também da Comissão de Criminologia da OAB Jabaquara. E ele tem a capacitação específica em mediação. E também ele está como pós-graduando em Direito Médico e Hospitalar. Portanto, nós estamos falando com alguém que sabe do que está falando e se dedica de uma maneira muito especial e muito eficaz nesse trabalho que ele faz. Eu posso dizer isso com propriedade porque acompanho esse trabalho, né? E aparentemente, só complementando aqui, parece que são áreas totalmente distintas e, na verdade, não. Um exemplo, a pós-graduação em Direito Médico e Hospitalar. A relação médico-paciente é um exemplo de uma relação em que, se houver algum conflito, indica-se a mediação. Porque existe um laço de confiança, um laço muito próximo entre o médico e o paciente, né? Não aquele que você vai numa consulta esporádica, mas aquele médico que te acompanha, acompanha o seu problema, o seu tratamento. Se houver algum conflito ali, é indicada a mediação, sim. Eu mesmo já indiquei alguns casos para a mediação, deram certo e continuo acreditando nela aí. O que me faz também ser bastante favorável a isso, eu consigo colocar isso muito adequadamente, professor, dentro da psicopedagogia. Mas eu ainda vou guardar essa cartinha para o final, porque você precisa contar para a gente sobre a mediação e processo judicial. Aí fica um pouco diferente, né? Na verdade, tudo vai depender da capacitação do mediador, né? Então, o Poder Judiciário, ele já adotou, né, o procedimento de mediação, principalmente dentro dos casos que envolvem o direito de família, que guarda, alimentos, divórcio. Então, já existe essa predisposição para encaminhar para mediação. Só que o que eu observo, às vezes, é que, às vezes, o juiz manda para um procedimento de mediação e o mediador, ele é um hiperconciliador, mas não é um mediador. Puxa vida.
Ou às vezes. Não consegue compreender esse papel. E o inverso também é verdadeiro. Eu já vi audiências de conciliação em que não precisaria se debruçar tanto sobre os interesses das partes, mas ali houve um aprofundamento até demasiado que beirou aí uma mediação. E a gente fica se perguntando, mas para quê, né? Porque até para fazer o pessoal entender de uma vez por todas, vamos lá. eu vou contar uma historinha, que é a historinha Perfeito. que o pessoal conta sobre... para exemplificar, para ilustrar bastante a mediação, Claro. que é a historinha da laranja que eu já te contei nos bastidores, Sim, né? sim. Então, Mas vale a pena. é uma história bem interessante. Então, imaginem vocês um pai que vê 2 filhos disputando por uma laranja, né? Sim. E para solucionar essa controvérsia, ele divide a laranja ao meio. Então, imaginemos que esse pai, na verdade, aí, nessa ilustração, ele é o juiz que dá o direito patrimonial a cada um de seus filhos. Metade do patrimônio para um filho, metade do patrimônio para outro filho. Em tese seria o certo, o justo. O poder judiciário. A vista dele, né? Ou não só isso, né? O fato dele aplicar o direito, né? A letra fria da lei, ele está julgando, não vou dizer cegamente porque ele tem um fundamento, mas ele está julgando com base naquilo que ele acredita e não necessariamente daquilo que as partes querem. Porque após ele dividir a laranja e dar a laranja para cada um dos filhos, ele observa que um dos filhos, ele espreme a laranja, toma um suco e joga a casca fora. O outro filho, ele tira o miolo, joga fora e brinca com a casca. Ou seja, se houvesse mediação, essa historinha é justamente para ilustrar que a posição, que nós chamamos de posição, é o querer a laranja. Cada um quer a laranja. Sim. A decisão judicial ou a conciliação faz com que as partes cedam. Então, você quer a laranja inteira, fique com metade, você fique com a outra metade. E vai trabalhar em cima só dessa posição. A mediação perscrutaria o interesse a ponto de saber se você quer, por que você quer a laranja. Se você quer a laranja pela casca, fique com a casca toda. Se você quer a laranja pelo miolo, pelo suco, fique com o suco todo. Claro. Né? E aí a decisão seria muito mais qualitativa. Com certeza. Né? Então, quando eu falo de debruçar-se num procedimento de mediação, é justamente para saber qual o interesse por trás daquilo que eu estou pedindo. O que eu sinto com aquilo? Por que isso é importante para você? Por que é importante que você tenha isso que você está pedindo? Porque muitas vezes surgem na mediação opções completamente diferentes das posições que as partes trouxeram. E aí o resultado, todo mundo sai feliz e plenamente satisfeito. Porque foram observadas ambas as... Foram atendidos ambos interesses. Os interesses, porque não necessariamente o que eu acredito que seja bom para você, realmente você acredita, você sente que seja. Ou não necessariamente aquilo que eu estou pedindo, a finalidade é a mesma do que a minha outra parte está pedindo. Perfeito, perfeito. E você acha assim, muito... não sei, é difícil essa situação? Ela é... Para você sente às vezes uma saia justa nas situações de mediação? Depende, né? Eu acho que cada mediação... Ou o preparo, o curso, enfim, né? Que você fez, te deixam... não, com certeza, com certeza. Os cursos sérios, né? Que formam as pessoas para uma mediação, elas preparam para todo tipo de situação. Então, o que eu vejo, por exemplo, como advogado, né? O advogado, ele sai da faculdade, isso eu falo muito nas palestras que eu dou sobre advocacia na mediação. O advogado, ele sai formatado, né? Então, ele vê... o advogado sai da faculdade. Quando ele vê uma situação de um filho que precisa da colaboração do pai, a colaboração financeira do pai ou da mãe para sobreviver, o direito chama isso de ação de alimentos. É um rótulo, que tem procedimento, que tem formatadinho, petição. Exatamente, tá ali no Código de Processo Civil, nas leis especiais. Então, o procedimento já tá ali pronto. O pai e a mãe... É só Ctrl-C, Ctrl-V, né? Ctrl-C, Ctrl-V de procedimentos. Os fundamentos, os fatos são diferentes, mas a ideia em si, a estrutura é a mesma. Agora, a mediação, ela amplia esse leque. Perfeito. Porque não necessariamente o procedimento... é aquilo que está escrito na lei. Porque eu posso ter 2 casos
hipersemelhantes, só que surjam dali históricos e contextos diferentes. Claro, as pessoas são singularidades. Cada mediação é como se fosse um filho, com seus valores, com seus princípios, com a sua dinâmica. Sim, São seres perfeito. totalmente diferentes. E por isso que eu falo, cada mediação é como se fosse um filho, né? Cada um tem a sua personalidade, tem Claro, seu o jeito. seu DNA, a sua digital, né? Exatamente, bem isso. Em sala de aula, nós também consideramos isso, né? Que as pessoas são singularidades, que os indivíduos são únicos. Não se pode, você pode ter 2, 3 disléxicos que você atenda na clínica, mas pelo fato de eles terem a dislexia, o grau é diferente. E as pessoas são outras, a história é outra, a leitura de mundo é outra. Então isso é comum. As nossas áreas, né? Não dá para rotular, né? Acho que Não. o que tem dentro, o que tem por trás do rótulo Com certeza são não. substâncias totalmente diferentes. Com certeza não, né? E aí, como é que é essa coisa do advogado na mediação? É só o advogado que pode? Ou você foi para isso por quê? Não, veja, o mediador, ele não necessariamente deva ter uma capacitação jurídica, Tá. né? Então, não necessariamente o mediador tem que ser advogado. Eu posso ter psicólogos que são mediadores, pedagogos que são mediadores, qualquer área da vida, qualquer pessoa que se sinta à vontade com a gerência humana e predisposto a tentar enfrentar os conflitos, enfrentar no sentido de buscar a solução. Claro, né? claro. Não no sentido de ser combativo no Poder Judiciário, mas predisposto a empreender esforços para achar uma solução, pode sim ser mediador. O que se discutia é a presença do advogado no procedimento de mediação. Tá, sim. Eu acho, e aí não como advogado mediador, mas como advogado patrocinando a parte que está na mediação. Tá. Aí você já está em outra posição falando do mediador. Isso, Perfeito. Então, independente. O mediador, ele pode ou não ser um advogado, o importante é que ele tenha capacitação em mediação. Perfeito. Né? Agora, a parte, ela pode ir desacompanhada de advogado? É que eu peço licença para puxar um pouco de sardinha para o meu lado, né, da advocacia. Tem toda. Mas eu vejo mais vantagens das partes que estão assessoradas pelos advogados e advogados também capacitados em mediação, porque é aquele negócio, o advogado ele sai formatado da faculdade. Então ele vai para uma mesa de mediação achando que ele está na frente de um juiz. O que não é nada o caso, né? Na mediação, você tem, por exemplo, a escuta ativa. Você está ouvindo, você está fazendo uma leitura daquilo que a pessoa está falando e aquilo por trás do que ela está falando, o que ela está querendo dizer, né? Importante essa escutativa, hein? Sim, Rafael? não, na mediação é essencial. Só que o advogado que, por exemplo, não é versado em mediação e ele vai para uma mesa de mediação com a postura de um poder judiciário, Aham. ele não tem a escutativa a princípio, né? Ele ouve a outra parte, ele ouve o outro advogado dizendo, já formulando na cabeça dele a resposta. Sim. Né? O que é natural, inclusive, do Ele ser pega humano. a raquete né? dele e já deixa prontinha. Exatamente. Então, a presença do advogado na mediação eu entendo que seja essencial para garantir que aquele acordo não seja nulo, Sim. né? Para garantir que aquele acordo tenha uma eficácia, se houver acordo, e que ele tenha uma capacitação em mediação para contribuir com uma postura colaborativa que as partes cheguem num acordo, né? Sim, sim. Mas aí você falou que estava puxando a brasa para sua sardinha exatamente por quê? Porque eu sou advogado, né? Ah, entendi. Mas veja, com relação a essa questão de não precisar ser um advogado na mediação, conta só um pouquinho como que é essa formação, onde ela existe, para o pessoal ficar sabendo, né, Rafael? Então, há vários cursos de mediação. A mediação hoje ela não é mais algo que está escondido, algo que está sob o manto. Hoje em dia, se jogar mediação no Google, vai sair vários lugares, instituições que tenha essa formação, essa capacitação. Não só empresas que são ligadas
aos requisitos que o Poder Judiciário coloca, aí seria para ser um mediador judicial, mas também empresas que promovem cursos de mediação, capacitações em mediação para mediações privadas, porque para mediação judicial tem alguns entendi. requisitos ali, e para mediação privada não necessariamente. Entendi. E o que seria assim, por exemplo, o meu público é aquele público que gosta que ensina e aprende, Uhum. né? O meu programa chama Ensinar e Aprender. Então o pessoal tá aqui para isso, né? Para aprender alguma coisa para poder ensinar. Dado que você disse que podem ter profissionais de outras áreas que não do direito, que podem ser mediadores, isso nos acende uma lâmpadazinha. Não exatamente, talvez, para você exercer o mediador, a função de mediador em um lugar específico, porém, para usar os recursos do que você aprende na sua capacitação enquanto mediador, para a nossa função, até dentro de sala de aula. Para o dia a dia, dentro de Pro casa, nosso cotidiano. não só para a profissão, mas fazer com os conflitos familiares, tentar empregar as técnicas da mediação para resolver qualquer tipo de conflito. É muito importante isso, né? A pessoa saber que às vezes é uma questão de ajustar ponteiros e a pessoa que é capacitada em mediação tenta resolver, e às vezes em uma conversa, às vezes usando qualquer uma das ferramentas da mediação, consegue chegar no coração do conflito e resolvê-lo, já é bem satisfatório. Então, o né? fato de você ser extremamente observador é importante, né? Essencial, inclusive, né? Você saber não só observar, mas é o que a gente estava falando agora há pouco da escutativa, né? De você Isso. saber interpretar o que a parte está trazendo, seja o mediador, principalmente o mediador, mas Sim, seja o advogado ou seja qualquer um de nós, né? mediadores. Qualquer um de nós, seres humanos. Tá, entendi, Né? De desculpa. você estar diante de um problema, de um conflito que você é parte, inclusive. Porque toda mediação, ela tem uma negociação. Toda mediação é uma negociação. Tá, A diferença é que a negociação, tecnicamente falando, é uma pessoa negociando com outra, sim. né? A mediação é uma pessoa negociando com outra com o auxílio de um terceiro que nós chamamos de mediador, Entendi. né? Entendi. Bom, eu acho que nossa hora no rádio é uma loucura. Vamos lá, tentar administrar isso. Agora, a gente vai fazer aquela liga da mediação entre o que você posicionou, né? Para mediar conflitos entre pessoas e como é que nós vemos mediação na educação. Também existe uma formação em mediação, mas essa é específica para a educação, porque você vai lidar com ferramentas de aprendizagem realmente. Ela é bem específica, né? Chama o Programa de Enriquecimento Instrumental, que te torna um mediador. Antigamente, você tinha que ir para Israel para fazer essa formação, porque o Papa disso chama-se Ravei Forsten, que hashtag fica a dica para vocês pesquisarem mais a respeito e até você mesmo. Ele era um professor que foi chamado para tentar montar um programa para as crianças vindas dos campos de concentração. Então, eram crianças esquálidas, sofridas, muito penalizadas por aquele processo todo, crianças em sofrimento, né? Então, acreditava-se que elas não iam ser capazes de nada, mas vamos lá fazer alguma coisa por elas. E ali, diante daquela situação de sofrimento, daquela situação de dificuldade, ele vai então desenvolvendo toda uma série de estratégias para que, em primeiríssimo lugar, eles encontrassem ali e nele um ambiente e alguém que os recebe empaticamente. A empatia é extremamente importante. Na medida em que o outro se sente acolhido,
você já está ganhando pontos como mediador, não é verdade? Sim, sim, a acolhida ela é essencial. O mediador ele tem que ter, dentro da capacitação, dentro Sim. dos cursos é ensinado, né? Que o mediador ele tem que saber acolher todos. A parte, inclusive, uma das ferramentas da mediação é, por exemplo, se uma das partes, se ao discorrer ali da conversa, uma das partes estivesse sobressaindo e a outra sendo diminuída de alguma maneira, né? Claro. O mediador ele tem que buscar o equilíbrio. Então ele vai ter que saber calibrar aí essa balança para poder deixar de uma forma igual, seja no empoderamento daquela que está diminuída, seja No equilíbrio da outra. no aqui. equilíbrio da outra, exatamente. E tudo isso vai permear, tudo isso, as partes vão se deixar fazer isso, né? Por conta da empatia, daquilo que a gente estava falando agora no começo. Do comecinho do que você estava falando agora. Sim, sim. As partes elas vão se sentir à vontade, vão permitir isso porque elas vão ter empatia pelo mediador. O mediador vai saber, ele tem que saber conduzir. Sendo empático também. Sendo empático também. Perfeito. E aí, isso foi se estendendo de maneira que esse trabalho se tornou até realmente o que a gente poderia chamar de uma teoria muito bem elaborada e um método de mediação realmente que a gente pode utilizar. E na intervenção psicopedagógica, você vê este critério, essa ideia mediadora de Forsten, ela fornece de bate-pronto 10 critérios de mediação. Porque às vezes você usa um argumento. Então vamos levar isso para a sala de aula. Ou vamos levar isso para a clínica. Você acabou de atender uma criança TDAH, por exemplo. Em seguida vem uma outra criança também TDAH. E você preparou a sessão. Veja, cada sessão, cada criança, cada estratégia é uma e única. Então, aquilo que interessou o outro, que foi extremamente bacana, que ele já chegou, já sentou, sentiu a vontade, pegou a sua proposta ali, o outro vem e olha e fala assim, mas eu não quero trabalhar com esse material. Aí você não preparou outro. Então, na mediação, você tem 10 critérios diferentes, com os quais você pode, se no primeiro não deu certo, você lança a mão do segundo, do terceiro, impossível que em 10 você não acerte um, né? Mas tem 3 momentos importantes na mediação na educação e que eles são assim, a ideia do input, né, que é no momento em que o conteúdo, o assunto está sendo trabalhado. Depois tem um momento em que o indivíduo vai lidar com aquilo, pensar sobre aquilo, exercitar sobre aquilo. E tem o output, que é o momento em que ele vai dar a devolutiva. Então é um universo tão incrível, porque isso acontece de alguma forma naquilo que você faz, né? Sem dúvida. Você tá ligando, né? Sim. Acontece de uma maneira tão incrível que a gente pode trazer isso para a clínica, para a sala de aula, para a sala de mediação na tua área. E aí pode levar, inclusive, para a neuroeducação. Porque o que acontece? O cérebro está fazendo movimentos neste sentido. O emocional está sendo recrutado ao mesmo tempo que você tem que pensar em certas coisas. Então, ali está acontecendo uma circuitaria neural incrível. Agora, você faz da mesma maneira que a gente faz na educação, como mediador, você faz uma ponte, não é? Uhum. E achei também outra intersecção muito interessante entre o que nós fazemos. Quando você disse da escuta ativa, doutor Rafael, eu achei bárbaro. Porque o nosso grande mestre Rubem Alves diz assim, que as pessoas, principalmente na tua área, com todo respeito, são muito preocupadas com a oratória, né? Mas Rubem Alves nos chama a atenção para o fato de que nós temos que ter a escutatória. E ninguém se preocupa em escutar o outro. Então, quando você me diz que um mediador que tem essa tua formação, mais essa sua formação, porque você tem várias, né? Ele se atenta para isso, isso já me encanta. Como educador, isso já me encanta, né? E eu quero aqui também fazer uma referência importante, que há poucos
cursos que eu possa indicar e que a gente conheça, que te habilite como alguém que conheça competências socioemocionais, né? Então, eu super recomendo. Inclusive, faço parte do Instituto Brasileiro de Formação de Educadores, cujo coordenador é o nosso professor Dr. João Hilton. E quem faz uma pós-graduação em socioemocional não é mais a mesma pessoa que começa o curso. Isso te abre um horizonte tão grande, um universo tão fantástico, porque você fala, meu Deus, isto completa tanta coisa que eu precisava, né? Você, como mediador, vai ter recursos incríveis. Hashtag fica a dica, tá? Uma pós, assim, fantástica. E nos instrumentaliza muito. E você fala assim, nossa, eu nunca olhei para este universo. Porque se você pensar bem, você teve alguma coisa durante a sua trajetória escolar que te preparou emocionalmente para estar no mundo? Emocionalmente? Sim. Não. Não. Tem um professor nosso lá do Instituto que falou uma coisa muito interessante quando ele deu uma palestra de Educação 4.0, o professor Marcelo Veras. Ele disse o seguinte, que normalmente as pessoas são admitidas pelos seus currículos. Então aí precisa daquela faculdade de marca, isso que é importante, o cara tem tanto e tanto, quer dizer, o papel aceita tudo, né? E até pode ser verdadeiro, né? Até porque quando você registra no Lattes, existe uma grande responsabilidade. Mas, doutor Rafael, pensa comigo. Já no processo das demissões, as pessoas são demitidas porque elas têm um bom currículo ou qual seria o motivo que elas, em geral, são demitidas? Postura, né? E isso tem a ver com? Comportamento. Perfeito. Não tem competência socioemocional. Uhum. Olha que coisa incrível, né? É uma coisa que nós não pensamos. E se as pessoas tivessem esse preparo ou essa ideia de poder trabalhar o antes, trabalhar o começo para evitar o fim, né? Exato. Para trabalhar essa competência socioemocional para a admissão e não na demissão, talvez a gente vivesse numa sociedade um pouco diferente, né? E essa mesma sociedade, doutor Rafael, não é uma sociedade que nos ensina uma cultura da prevenção também, né? Não, de fato não. Os advogados, eles são procurados para resolver o problema já instalado, não para evitar que o problema aconteça. Os psicopedagogos também. Todos, né? É só assim. A Ninguém vai na farmácia para comprar vitaminas, vai comprar o remédio. Exato. E aí, assim, aquela cultura do botar a grade depois que o ladrão entrou, bota a cerca depois que o gado já fugiu, né? Uhum. Olha, doutor Rafael, foi assim, um começo muito bom de algo que a gente pode aprofundar nessa intersecção. Já combinamos aqui que eu farei o curso de mediação, né? Que é uma coisa que me interessou muito. Eu espero que eu tenha ali aguçado o suficiente para você também fazer o socioemocional. E aqui, a público, a gente vem dizer que começamos uma parceria onde vão nascer muitas coisas, né, doutor Rafael? Com certeza, com certeza. Por incrível que pareça, o nosso time terminou. Opa! Você gostaria de despedir aqui do pessoal, falar com o pessoal da rádio? Com certeza, com certeza. Quero agradecer a oportunidade, o carinho, a acolhida, dizer que estou à disposição aqui sempre que me chamarem, porque foi um prazer muito grande estar com você, Cecília, todo o pessoal da Rádio Geek. E desejar a todos os nossos amigos aí, o pessoal que está ouvindo, um bom final de semana, que a gente consiga ter um bom descanso aí, né? Hoje é sexta-feira, né? Então é o dia que a gente já vai se preparando para descansar, colocar a cabeça no lugar depois de uma semana complicada, depois de uma semana de trabalho, né? É o dia que a gente fala sextou. Sextou, exatamente. Então fica aí o meu abraço a todos, na esperança aí de talvez um próximo encontro continuar falando. Nós vamos elaborar muitas coisas por aí e vai chegar o momento de você voltar. Rafael, eu agradeço demais a sua presença. Agradeço vocês que estão nos acompanhando aqui, porque é extremamente
gratificante nós sabermos que tem pessoas que estão aqui nos acompanhando e entendendo e refletindo conosco esse assunto tão importante, porque as pessoas precisam realmente de alguém que medie os conflitos, de alguém que compreenda e faça esse papel da mediação. Tenha essa escutativa e use mesmo desta escutatória. Gente, esse programa foi surpreendentemente gostoso e eu me despeço aqui. Até a próxima semana com uma nova surpresa. Até lá!